Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1085. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Boca Juniors e Fluminense pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Boca Juniors a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Segundo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo Ponte Preta e Avaí pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Quarto jogo Real Sociedade e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Sociedade a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo Olympique de Marselha e Lille pelo Campeonato Francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Olympique de Marselha a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Lille nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sexto jogo América Mineiro e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo Sampaio Correia e Tombense pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Correia a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo Nantes e Reims pelo Campeonato Francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nantes a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Reims nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo Vasco da Gama e Botafogo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo Bragantino e Corinthians pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. 11º jogo Cruzeiro e Internacional pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo Fiorentina e Juventus pelo Campeonato Italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Juventus nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 13º jogo Fortaleza e Flamengo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14º jogo Coritiba e Goiás pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.